João Cruxar, curador brasileño. Es coordinador de fotografía del Instituto Senac de San Pablo desde 1990. Fue curador de exposiciones de Claudio Andújar, Edward Curtis y Henri Cartier-Bresson, entre otros artistas. Coordina el proyecto de alfabetización visual de educación en Brasil y es presidente de la Red de Productores Culturales en Brasil. Además, dirige el Festival de Fotografía de Paranapiacaba. Posee una maestría en la Universidad de Kent, Inglaterra. Natalia Blanc, periodista argentina. Trabaja en medios gráficos hace más de 20 años. Es redactora del diario La Nación desde 2007 en el área de cultura. Lleva adelante desde 2015 la sección de literatura infantil ¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? En la web de La Nación. En 2017 recibió el premio pregonero de la Fundación El Libro por su trabajo de difusión de literatura infantil y juvenil. En 2018 publicó su primer libro, La Vuelta al Mundo en 101 libros para chicos. Lo dividí esa pequeña presentación de 15-20 minutos en 3 partes. La primera habla sobre la alfabetización visual y los proyectos. La segunda, proyectos con no videntes. Y la tercera, o que aprendemos con ese proyecto con no videntes. Essa experiência de projeto que era para durar 1 ano e completa agora, neste mês de março, 11 anos. A alfabetização visual, dos princípios, é a capacidade de compreender e se expressar-se através de um sistema de representação visual. Tudo pode ser discutido em fotografia. Aqui são exemplos de muitos anos de projeto com trabalho com mulheres, com questão de África, com mulheres em prevenção de SIDA, com pessoas em situação de rua, com pessoas, crianças em la prisão, com discussões de terceira idade, etc. Este é dos projetos que durou muito tempo, de 6 anos, que foram jovens privados de liberdade em Brasil, que era a ideia era capacitar os guardas que ficam com os jovens para serem os ensinantes, os professores de los jovens para discutir a fotografia, porque a fotografia é só o meio, a média para discutir qualquer assunto. Em 2002, 2003, fui como professor visitante na Universidade de Harvard no projeto Zero do Howard Gardner, que trabalha com a questão de múltiplas inteligências, onde empecei a questão de trabalhar com o uso de imagens fotográficas em sala de aula, professores da escola regular, como usar essas imagens para trabalhar com os ninhos, para trabalhar com estudantes, para render melhor, porque no mundo tem muita cultura visual. E esse trabalho abaixo é um trabalho que foi com jovens brasileiros não documentados que viviam na região de Boston. E na parte de baixo tem um projeto chamado Direitos Visíveis, Visible Rights, que inclusive ha participado a equipe de PH15, que é aqui de Argentina. Este trabalho com uso de imagem fotográfica em sala de aula foi feito em vários estados. Deles foi com o Itaú Cultural e a Secretaria de Educação do Estado, e que trabalhou com mais de 22.000 estudantes durante 2 anos. Este foi dos encontros. O trabalho era com educação à distância e também com educação presencial. Esse é trabalho, essa era a reunião dos professores. Outra repercussão deste trabalho é o trabalho de arte e educação com exposições que acontecem em São Paulo em vários museus de alfabetização visual, trabalhando sempre com imagem fotográfica, e em alguns países como México, Portugal, Inglaterra, Suíça e Itália. E como foi na apresentação, tem um festival de fotografia que acontece em Paranapiacaba, que significa de onde se mira, de onde se vê o mar. No fundo, na foto lá no fundo é a cidade de Santos, e arriba é essa pequena vila que foi construída pelos ingleses, que foi todo o desenvolvimento de São Paulo e de Brasil, foi graças a essa ferrovia que exportava o café. E este processo de Paranapiacaba, esse festival, é parecido com o processo que tem aqui, que é um processo formativo, que trabalha com os estudantes, só com voluntariados da universidade, e tem programa de residências artísticas. No último sábado, discutimos os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Não sei se acompanha o Brasil,
Pero o Brasil, desde do incêndio do Museu Nacional, toda semana é uma tragédia atrás da outra. É um inferno astral impossível de... Não sei onde vai parar o Brasil. Dá para entender inferno astral? Sim. Bom, queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas contêm algum tipo de discapacidade na Argentina? Visual, auditiva, física, intelectual? Alguém sabe um número? No, el número exacto no. ¿Muchos podemos decir? ¿Está bien? Muitos, quantos? Em Brasil, intelectual tem muitos. Pero, segundo o dado que encontrei, INDEC, 10% da população da Argentina tem algum tipo de discapacidade. 10%. São 4 milhões e poucos, 10%, sim? Em Brasil, os dados de 2012 pela Secretaria são quase 24% das pessoas, 45 milhões de pessoas têm discapacidades física, auditiva, intelectual ou visual. E 80% dessas pessoas são pobres, vivem em baixa renda, têm pouca... E são os chamados invisíveis, porque não saem, não sei como funciona aqui, os números de cá, mas em Brasil são muitos deles invisíveis. E temos a responsabilidade de tratar esse público com arte, com educação, com inclusão. A deficiência visual alcança 18%. Na segunda parte, queria falar sobre esse projeto com pessoas não videntes, que começou em março de 2008, a partir de pessoas não videntes me procurado para trabalhar. Já tinha trabalhado com outras pessoas com deficiência. E, como disse, são essas pessoas invisíveis. Hoje eu digo que, antes de ver uma pessoa com não vidente, eu escuto uma pessoa não vidente, porque vem com a guia, e miro, olho para trás e é aluno meu, já conheci, então, hoje é uma outra relação. Quando começamos esse trabalho, não tinha referências no mundo. Então, começamos a pensar, entender como trabalhar com mobilidade com essas pessoas, com orientação, com formação. Procuramos algumas referências. Havia um fotógrafo, Evgen Balkar, que é um fotógrafo cego, que trabalha com lighting painting, que é pintar com a luz. E começamos toda a formação. Aqui são alguns das saídas fotográficas, expedições fotográficas. E a pergunta que aparece muito e que agora a senhora é perguntado para mim é como eles fotografam. Talvez a pergunta poderia ser por que eles fotografam. Né? Eles fotografam pelas mesmas razões que nós outros fotografamos. Eles querem participar da sociedade, querem ser incluídos, não querem ter preconceito. Muito do preconceito tem na própria família de pessoas deficientes. E eu me lembro, no primeiro dia de classe, nossa forma de trabalhar era uma forma participativa. E trabalhamos por projeto, pedagogia de projeto. Sentamos em roda e discutimos o que queremos falar, o que queremos discutir, que projetos. É tudo com votos e com consenso de todos. E eu me lembro, nesse primeiro dia, do Clodoaldo disse para mim, todos nós somos discapacitados, todos nós somos deficientes. Tem de saber como entender essa relação. Né? A questão de deficiência pode criar frustrações. Este aqui é um lighting painting. Basicamente, trabalhamos com projetos, mas muitos com retratos e autorretratos. Este é o autorretrato de Maria. Maria tem, nunca perguntamos o que a pessoa tem de questão de discapacidade. Maria tem, ela vê várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se miro para vocês, 3 vezes ela vê a pessoa. Então, cada um tem uma questão. E a imagem é muito construída pela palavra. Vou mostrar daqui a pouco um pouco dessa mediação da palavra. Me recordo neste dia que estava com Josias, que ele é totalmente cego, e ele estava com uma câmera com regulagem, porque ele coloca marcações na câmera, e ele sacou essa foto, e eu perguntei, qual é o título? O título é Autoconfiança. Eu disse, como autoconfiança? Né?
do título, porque ele me mostrou a foto e eu disse, uau, que foto buena. Por que autoconfiança? Ele disse, porque estavam aquecendo para início do jogo, início da peleia, estavam falando, vamos ganhar, somos melhores, e eu, do seu lado, não ouvi isso. Eu estava só mirando e não estava ouvindo o que os jogadores estavam falando. Aqui são imagens também dessa exposição. E entrando um pouco no que aprendemos com esse projeto, aprendemos que existem exercícios de visão, yoga, que podem melhorar a visão a partir de exercícios, que podem, assim como podemos melhorar o braço, que tem um machucado, podem melhorar a visão de diferentes casos, mas é possível. Essas são algumas das publicações. Estou muito rápido ou está bem? Está bem? Em portunhol está ok? Está bem. Porque ficando ansioso e falando, professora tem esse problema de falar muito. Publicações, algumas publicações foram feitas e esse processo de publicação foi crescendo, porque a partir da ideia de que as publicações também têm que serem acessíveis às pessoas deficientes visuais. Depois tem alguns exemplos aqui. O projeto foi indicado para os Jogos Paralímpicos e representado. Tivemos também um aluno que foi o primeiro fotógrafo deficiente visual a cobrir os Jogos Paralímpicos, o João. E eu ia contar uma história, mas depois, se der tempo, eu conto a história de La Tocha. Material pedagógico. Criamos os materiais pedagógicos, a caixa de percepções, trabalhamos com fotografias táteis e fizemos também um curso de educação à distância para pessoas deficientes visuais, porque a grande questão também é como um deficiente visual se desloca dentro da cidade para ir fazer um curso. Então, criamos um curso de educação de fotografia para pessoas não videntes por meio de computadores. Tem todo um jeito de fazer esse projeto. E, desde o início, não sabíamos se as pessoas não videntes queriam mostrar ou não seus trabalhos. Então, discutimos, eles dizem, sim, queremos mostrar, mas a exposição tem que ser acessível, tem que ser para também nossos colegas que são deficientes visuais. E aqui são alguns exemplos. A terceira parte da conversa cá é o que aprendemos com essa experiência, o que aprendemos a partir dessa ideia de ficar muitos anos. Fernando Pessoa, em um dos seus livros de Desassossego, diz: "Lo que vemos não é o que vemos, senão lo que somos." Sim? Cada vez mais isso é presente. Isto também, a questão de como funciona a percepção. 80% da nossa percepção é visual. Porém, a percepção visual, aquilo que vemos, muitas vezes temos uma ilusão cognitiva, mais do que pensamos. No que vemos é diferente do que pensamos que vemos. Só esse tópico aqui, eu ficaria 2 dias falando com vocês, mas não é possível. Mas é interessante pensar, e quem quiser pensar nessa ideia, porque este é um exemplo de psicologia. Qual das duas imagens são maiores, a de cima ou de abaixo? Exato, são iguais. Pero sabemos que são iguais, pero miramos e falamos, não são iguais. Pero nossa mente é enganada cognitivamente. Nisso que Fernando Pessoa fala, que tudo que vemos está mediado por nossos conceitos e valores, a Casa Blanca, no meio, é a casa que eu nasci, é a casa onde meus padres vivem, na cidade de São Paulo. Do lado esquerdo tem uma árvore, do lado direito também tinha uma árvore. E certo dia, quando eu tinha 24 anos, a pessoa que morava do meu lado ha cortado a árvore completamente, porque para ele aquela árvore significava sujeira, significava lixo. Pero para mim, aquela árvore foi... Eu me lembro do dia que eu tinha 5 anos, que a árvore foi plantada, foi uma festa em toda a calle. Então, cresci com aquela árvore, joguei bola naquela árvore. Então, para mim, era parte de minha vida, pero para ele significava sujeira. Então, depende como miramos alguma coisa nesse sentido.
Outro tópico que podemos falar sobre horas é sobre a neurociência da visão. Leonardo já pensava nisso. Eu indico para todos, que acho que muitos conhecem, o Oliver Sacks, que tem uma série de livros sobre a ilha que não enxergava colorido, etc., e outros livros. Outra coisa que aprendemos nesse projeto é um taller que chama-se Fecha os olhos, cerrar os olhos para ver melhor. Nossa, agora foi. Cerrar os olhos para ver melhor. Porque fazemos quando cerramos os olhos, vemos com os demais sentidos, vemos com o corpo, vemos com a memória e a imaginação. Então, gostaria de fazer um exercício rápido com vocês. Gostaria de pedir-lhes que cerrassem os olhos por um breve momento. Todos, por favor. Todo mundo? Ok. Trate de recordar o color verde dos árvores em parque. Dois. Intenta recordar a última vez que se foi à praia. Como estava? Caliente? Frio? Lo penúltimo. Ustedes podem recordar a cor da roupa da pessoa com quem está ao seu lado? Está ao seu lado, está usando? Sim, que bom. Recordar a cor da roupa da pessoa que está ao seu lado. E por último, para quem quiser fazê-lo, toque seu rosto com as mãos e sinta um pouco do contorno. Graças, podem abrir os olhos. Eu quando fui para ayer, quando cheguei, eu fui para San Telmo. E sempre quando vou a um lugar novo, cerro os olhos para tentar entender o espaço, o calor, a música, o barulho, o ruído, porque o sentido da visão muitas vezes impringe, né, cega os outros sentidos. Imagem e percepção. Esta oficina, esse taller, integra e ampliar os limites dos sentidos, expande os sentidos que são poluídos muitas vezes no dia a dia, para a gente ver o invisível, sentir o invisível e perceber o invisível. Eu trabalho em vários talleres, em Mérida, em Portugal, em Inglaterra, em várias cidades em Brasil também, pensando em qual é o sonido de Buenos Aires. Pergunta para casa, como professor dou classes para vocês. Qual é a cor de Buenos Aires para vocês? Não, pensar. Qual é a textura de Buenos Aires? E qual é o sabor de Buenos Aires? Churrasco, sim, maravilhoso. Estes são exemplos das experiências com videntes que se colocam e têm a relação de empatia. Né? Muitas vezes, nos talleres, passamos a semana inteira trabalhando, às vezes os dias inteiros trabalhando, e as pessoas no final que dizem que a principal característica é entender o outro. Quando vocês ficam sem não vidente, você começa a entender o que não vidente pensa também. Aqui são talleres em vários lugares. E por último, os projetos desenvolvidos em alguns museus e instalações. Museu de Fotografia em Fortaleza, Pinacoteca do Estado de São Paulo, SESC, SESI da Avenida Paulista, MIS, Museu de Imagens do Som, Moreira Salles e Jardim Botânico. Rapidamente desses projetos, esta foi uma exposição na Pinacoteca que chamava Transver, né? Fotografias feitas por pessoas deficientes visuais. E trabalhava com a questão do entorno da Pinacoteca de São Paulo.
E usou muito a poesia de Manuel de Barros. Quem não conhece Manuel de Barros está perdendo muito. Tem um filme que chama Só 10% é Mentira, de Manuel de Barros. Esta foi a primeira exposição feita por pessoas não videntes, com fotografia acessível na Pinacoteca, também resultado de um processo de formação de pessoas não videntes, explorando a jornada. E esta é a foto de Bárbara. Esta é a foto de João. Este foi com o Museu de Fotografia em Fortaleza, um grupo muito grande, e com a equipe, também trabalhar com a equipe, com o SESC, de São Paulo, Instituto Moreira Salles também, trabalhando com toda a equipe, não só as pessoas que trabalhavam com educação, mas as pessoas que trabalham com a segurança. Outros projetos foram modelos, trabalhar com a modelo da galeria ou do museu e a sala dos sentidos. Alguns projetos em parques e jardim botânico, trabalhando com a percepção multissensorial. Aqui foi na exposição de Cartier-Bresson, ainda Bienal, há 9 anos atrás. Aqui também pensamos a trabalhar com alguns museus a questão de acessibilidade, trabalhando a imagem 3D e a audiodescrição para obras de arte, não só de fotografia, mas obras de artes bidimensionais. E aqui uma exposição em Museu da Imagem do Som em São Paulo, que a partir dessa exposição, eles agora estão fazendo um processo de acessibilidade para todo o museu. A ideia de colocar o piso tátil, de referência, de colocar braille, de colocar imagem 3D, aí criado, estamos trabalhando agora para fazer como um projeto do museu como um todo. Esta foi a exposição. Estou terminando. Estou do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Não creio que quedamos cegos, creio que somos cegos, cegos que podem ver, pero não veem. Diariamente os limites da humanidade e da civilização se rompem, pero parece que não queremos ver. Será que todos nos quedamos cegos? É a chamada cegueira branca. Esta é uma pintura antiga de Pierre, de 1568. Os cegos guiando outros cegos. Não tem nada com o Brasil isso, tá vendo? Não tem nenhuma relação com o Brasil. É muito importante perceber que tanto na escola, em museu, em todos os campos e para nós outros, aprendemos muito dia a dia com muitas coisas, pero só quando é significativo que fica com aquela memória, que fica com aquela sensação, que trabalhamos com a nossa emoção e com a nossa percepção. Acho que eu estou no tempo. Tá bem. Te quiero hacer algunas preguntas. Dame un ratito. Sim, mais 2 slides. Bueno. Prometo. Deixa eu ver. Este é a matéria sobre a Pinacoteca. Está em português, pero vamos passar rapidinho. 2 minutos. Na última semana foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para lembrar a data, cerca de 60 cidades do estado de São Paulo participaram da 6ª edição da Virada Inclusiva. Exatamente. O fotógrafo João Cuxar, por exemplo, ele foi o orientador de uma turma com deficiência visual. Não é? Ele acaba, inclusive, de inaugurar uma exposição na Pinacoteca de São Paulo que vale a pena ser visitada, viu, Didi? Durante 2 meses, o João ensinou técnicas de fotografia para um grupo de 10 pessoas. E eu visitei a exposição acompanhado de 2 alunos cegos, muito legais, vocês vão ver agora aqui na matéria, e eles, inclusive, fotografam, e muito bem. Que bom! Você enxergou algum tempo da sua vida? Até os 11 anos. E quando você ficou cega? Em 2006. Essa memória visual de cores, ela é muito viva para mim. O nublado, o dia ensolarado, o mar, as estrelas, a lua. Aqui eu descreveria, né, para o Weber, que a gente está de frente da Pinacoteca, tem uma grande escadaria cinza. Depois, no segundo plano,
tem a própria estrutura, né, a própria fachada da Pinacoteca em tijolo aparente, né, aquela cor mais amarelada. E aí você já vai imaginando o que você gostaria de fotografar? Exatamente, eu vou já pegando assim, o que eu quero focar, né, onde eu quero focar nessa estrutura. Me explica como é que é o seu trabalho. Bom, esse trabalho começou em 2008 com pessoas deficientes visuais numa biblioteca Braille do Senac, no centro universitário. E a partir daí vim desenvolvendo projetos, exposições, cursos com pessoas deficientes visuais, exposições acessíveis. E aí surgiu o convite da Pinacoteca de trabalhar junto com o material acessível da Pinacoteca. Ele já tem um projeto muito longo, né, nessa área de acessibilidade. E aí a gente decidiu fazer esse curso em setembro e outubro, que resultou nessa exposição fotográfica, né, de 10 pessoas deficientes visuais. Chegamos à exposição, estamos em frente à foto feita pela Geisa. E aí, Geisa, aqui o que tem? O que você está tocando aqui? Esse aqui é o retrato da foto que eu tirei em relevo. Mas antes de você fazer qualquer tipo de pergunta, eu gostaria que você fechasse os olhos. Fecha os olhos, eu fechei. Pega o seu foninho e eu gostaria que você vivesse um pouquinho do quadro. A parte da pintura da cascata ocupa quase toda a imagem. É incrível, a experiência é completamente outra. Está me chamando a atenção para uma outra forma de captar o mundo, não é? Que às vezes os olhos interferem. Então esse é o trabalho que a Geisa escolheu, que é do Manuel de Araújo Porto Alegre, que se chama Grande Cascata da Tijuca. Não é lindo? Fala a verdade. Não, é lindo, com certeza. E esse arco-íris, assim, nossa, eu amo cores e eu não consigo mais ver cores. E eu me vi nesse quadro. O fotógrafo inclinou a câmera para cima e registrou a fachada da Pinacoteca, de tijolos avermelhados e colunas arredondadas. Era isso que você queria? Era exatamente isso mesmo. Esse contraste, as folhas, o amarelo do sol quase se pondo, né? Por que você decidiu ser fotógrafa? Porque é voltar a desenhar, porque eu aprendi com esse curso que eu, cega, posso tirar foto. E teve uma colega minha que falou assim, para que cego vai tirar foto? Porque não vê nada, né? Mas aí eu aprendi que não. É importante tirar foto, porque eu me vi ali, eu desenhei aquilo. A Geisa vai fazer uma foto de toda a nossa equipe. Eu te conto. Bueno, muchas gracias. Se me ocurrieron varias cosas para preguntarte, no sé cuánto tiempo tenemos, pero una de las primeras cosas que te quería decir, que lo estábamos comentando antes que empezara la charla, es que cuando me convocaron de UNTREF para esta charla contigo, estuve buscando a ver qué encontraba, algún proyecto parecido, similar o algo así que pudiera haber acá, no encontré. Diana me confirmó hace un rato que no existe y que por eso también te habían convocado para que nos cuentes esta experiencia. Lo que yo conozco, que se le podría parecer un poco, son proyectos que tienen que ver con inclusión desde lo social, como vos mencionaste hace un rato, la Fundación PH15, que trabaja en fotografía con chicos en situación de villa o situación de calle, que ya llevan 15 años, muestras y varios libros, o sea que no fue un proyecto fugaz. Y después otras experiencias chicas, como yo trabajo con libros, especialmente con libros para chicos, entonces hay libros para chicos en braille, por ejemplo, algunos, muy pocos, o experiencias desde el teatro, espectáculos a oscuras, para que el vidente y el no vidente compartan las sensaciones de percibir el mundo de otra manera. Con todo esto quiero decir que los proyectos que hay acá son proyectos que surgen desde lo privado, desde un grupo de gente que quiere dar fotografía a chicos de la villa o artistas que quieren que su obra llegue a todo público. No existe nada a nivel estatal. Quería preguntarte si en Brasil, contaste vos que el proyecto iba a ser por un mes y ya lleva 11 años, ¿cómo se replicó en otras ciudades? Porque nació en San Pablo, ¿qué pasó en otras ciudades? ¿Y qué tipo de apoyo reciben, si de fundaciones, de universidades privadas, del Estado, digo, para que, ya que ese número tan grande, 45 millones de personas en Brasil son disminuidos visuales, bueno, puedan acceder a este tipo de experiencias?
si es que la tienen, ¿no? O si se arreglan ustedes solos promocionando como pueden a través de las redes. ¿Qué tipo de apoyo institucional reciben? Sí, la idea do projeto é multiplicar. Então, sentamos pessoas deficientes não videntes com os alunos da universidade e trabalhamos porque a ideia desses alunos da universidade serem os próximos professores de projetos sociais. Isso já acontecia desde antes desse projeto. A ideia de trabalhar projetos que falava que fazia com mulheres em la prisão, aqueles exemplos fazia direto, pero percebi que era uma pessoa. Então comecei a trabalhar com multiplicadores, com formação, meu maior interesse. Então a ideia de educação à distância, a ideia de trabalhar com formadores é multiplicar a experiência com outras pessoas. Em termos de poder público, é variado. Tivemos uma época muito boa de poder público atuando em projetos sociais, mas agora, inclusive quando me apresento, antes de falar que eu sou professor, digo que sou ativista, porque ativista é uma pessoa não grata para o atual governo do Brasil. Então, ativista é uma pessoa que quer cambiar coisas, quer melhorar as coisas, não é a coisa que o presidente atual pensa. Então, agora vemos que vai ser um momento muito difícil, mas as instituições públicas têm a obrigação, pelo poder público, o Ministério Público, de fazer as coisas acessíveis. Está na Constituição, tem uma lei sobre isso. Então, o metrô tem que ter, as calles, os museus. Então, só que não é... ¿Y se cumple? Não. As que têm boa intenção, os que têm vontade, cumprem essas obrigações, mas a grande maioria não. En lo personal, con todos estos años de experiencia, ¿nos podés contar algún caso, anécdota, experiencia que te haya tocado en tu sensibilidad por algo que alguien retrató o fotografió que te haya conmovido especialmente, o que te haya inquietado, o que te haya perturbado? ¿Qué sería y por qué? Vários projetos, pero especificamente com deficientes visuais. A cada aula sim, aula não, saímos emocionados da história e da relação. Fazíamos muita sensibilização com nós outros. Fechávamos os olhos, trabalhamos com o sentido, com a empatia, com a emoção, porque acreditamos que isso pode ser uma forma de aprendizagem. Tem este exemplo não é uma foto, mas esse exemplo da tocha olímpica, paralímpica, que foi invitado. Não sei se podem perceber que meu corpo atlético não permite correr 200 metros. 200 metros são 2 blocos de... Eu pensava, não vou conseguir. Só de contar me arrepia. Não vou conseguir. Então, falei, vou me preparar fisicamente. Pero a ansiedade, comia mais chocolate, foi pior. Cheguei no dia, disse, pensamento positivo. Pense em coisas boas, pense em sua minha hija, pense no time de futebol, sorvete, praia. Comecei a acalmar. Aí, de repente, a pessoa que entrega o material diz para mim, João, a pessoa antes é uma pessoa cadeirante, que de vez de 200 metros só pode correr 100. Pode correr mais 100 por ela? E a pessoa à frente de você também não pode correr 200 metros, porque tem problemas. Pode correr mais 100, então tinha que correr 400 metros, com uma tocha que é muito pesada, pesada. Eu desabei, falei, pronto, vou cair, ia ser um trauma. Pero lá é emocionante, porque a hora que a tocha, que vem a pessoa e você toca e acende a tocha, é uma emoção tão grande que não corri, flutuei. Só percebi que tinha acabado quando a moça falou, acabou, encerrou. Porque a emoção foi tão grande, a adrenalina é tão grande, que não é impossível descrever essa emoção. E eu acho que acontece muitas vezes isso no dia a dia, em pequenas doses, às vezes em mais doses fortes como esta, pero acontece com nós outras coisas que não achamos que podemos fazê-lo, e fazemos, e rompemos as barreiras, os limites. E é isso que os deficientes visuais fazem todo o dia, porque caminhar de la calle, de casa, até qualquer lugar, é uma epopeia, é uma grande aventura. Né? Pensas em caminhar algo de um tempo sem poder mirar. Y
En los casos de los museos que sí han implementado algunos sistemas más accesibles para todo público, ¿hay alguna experiencia que te resulte interesante de contar a través del tacto, a través de audios, a través de música? Sim, o que O de alguna muestra en particular que te haya parecido que realmente incluía, ¿no? Que no es solo el cartelito inclusivo, sino que lo era en la realidad. Sim, a principal coisa, porque podemos fazer, às vezes, em museus que não têm dinheiro, ou coisas que podem implementar um piso tátil, mas a grande diferença é a atitude. A atitude das pessoas com as pessoas que são deficientes que entram, o preconceito que existe de relação, mesmo em pessoas que trabalham em museu. Então, a grande mudança e cambio para museus, muitas vezes, é a mudança da atitude. Por isso que, normalmente, quando eu hablo com museus, eu digo, vamos trabalhar com toda a equipe. Não vamos trabalhar só com o educativo, só com quem recebe. A primeira pessoa, o guarda, que fica na porta, tem que saber como conduzir essa pessoa, né? E tem que se relacionar. Então, isto, às vezes, são coisas pequenas, simples, de empatia, que funciona muito bem.